aliás, até mesmo que ver com algo conectado à ética, portanto, iremos falar sobre a Comissão de Ética que está a investigar a escolha de Cuanha para a gestão do Mosabanco, portanto, neste processo de resgate do Mosabanco. Depois vamos olhar para a opção de compra de viaturas luxuosas para a Comissão Permanente da Assembleia da República. Vamos lá mais adiante olhar para o desvio de fundos no Ministério da Defesa e lá mais adiante o cancelamento de cerca de 1000 exames no INATER. Caso o tempo sobrar, então iremos prefazer estes temas. Muito boa noite, Adelino Buque, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Adelino Buque, semana passada o governador do Banco de Moçambique surgiu em Cascais a dar um discurso, diga-se de passagem, contundente, radical e a dizer que a economia moçambicana funcionava sob a batuta de esquemas e muito mais. Curiosamente, na mesma semana é anunciada a Cuanha, portanto uma associação, um grupo que faz parte do Banco de Moçambique, irá fazer parte deste processo de resgate do Mosabanco, irá gerir o Mosabanco. Até que ponto é que é legítima esta decisão? Boa noite. Boa noite. Bom, mesmo na semana passada fizemos análise deste ponto e, na minha perspectiva, olhei para este ponto em dois ângulos. Ok. Um ângulo de pragmatismo do ponto de vista daquilo que era o período que durava da intervenção do Banco de Moçambique até o período provisório até a concessão a outro interveniente, portanto, a saída do próprio Banco de Moçambique. Sim. No Mosabanco. E nessa perspectiva dizia que, bom, a solução que foi encontrada até poderia ser a alternativa. Okay. Mas a visão e a forma como este assunto foi transmitido não foi esta de solução alternativa e tendo em conta o aspecto pragmático da saída do próprio banco, porque não poderia estar por ali eternamente, não é? Okay. Então, de facto, retirando o sentido pragmático e a necessidade de o Banco Central livrar-se deste fardo que era o Mosabanco, todas as outras justificações não têm muito sentido. Okay. Na minha opinião. E disse isto a semana passada. Felizmente, as reações são de várias ordem, tanto por dentro das pessoas interessadas no processo, quer-me parecer da própria Cuanha, as pessoas do banco, têm estado a reagir a nível das redes sociais de uma forma um pouco, diria, pouco ético, porque muitas vezes procuram justificar a tomada desta decisão ridicularizando as opiniões públicas que estão a aparecer. Agora, é muito importante que a Comissão de Ética tenha tomado isto para si, do ponto de vista de chamar para si a responsabilidade de fazer uma análise e vir a público pronunciar-se sobre este procedimento. Mas assim, num olhar superficial, houve alguma lesão para a lei de propriedade pública? Não. Houve algum atropelo à lei? Vamos lá ver. O que eu dizia, e repito, isto não é uma questão pessoal, é uma questão da análise do assunto em questão. Eu penso que não houve capacidade de analisar a forma como se deveria fazer a comunicação do ponto de vista dos resultados até do próprio processo de alienação do banco. Na minha opinião, acho que cometeu-se aqui muitos erros, mas o grande erro que se cometeu é o facto de o Banco de Moçambique ter feito duas opções. Uma, em que a Cuanha fica
com a propriedade do Mozabanco, Sim. sendo a Coanha uma entidade dos trabalhadores do Banco de Moçambique. Banco de Moçambique. Pode haver muitas explicações, até a pragmática, como dizia antes, Sim. até poderia fazer sentido. Ok. Outro erro que eu acho que, se calhar, não houve capacidade de medir o impacto que poderia ter, é o facto de o presidente provisório Sim. anunciar-se presidente executivo Ok. num procedimento que acho que deveria ter havido outra forma de comunicação. Eu penso que estas coisas não caíram bem na opinião pública. E mesmo depois de vir o Banco de Moçambique dar as explicações que deu, continua-se a não ter muita clareza sobre os procedimentos que aconteceram. Aliás, num outro desenvolvimento, eu dizia, seria importante termos a opinião dos participantes deste processo. Os participantes falam dos concorrentes. Dos concorrentes. Okay. No dia seguinte, que é sexta-feira, através do semanário Savana, ficámos a saber que, afinal, as contas do Mozabanco referentes ao ano econômico de 2016 não tinham sido aprovados, mas mesmo assim avançou-se com o processo. Então, o que significa que, para além daquilo que é, do ponto de vista de opinião das pessoas, há ainda alguns assuntos que não estão claros no próprio processo e dentro dos anteriores donos do próprio Mozabanco. Ok. Então, esta decisão da Comissão de Ética de investigar, como é que olha para ela? Mesmo ao som das grandes reclamações, estaremos perante uma situação em que esta Comissão reage a reboque da opinião pública ou nem por isso? Primeiro, penso que sim, reage a reboque da opinião pública, mas é uma reação que é de louvar. Sim. Tendo em conta que nós estamos neste momento em dois polos. Okay. O polo dos que defendem que ali as pessoas agiram de forma imaculada, não é? E há toda uma sociedade que diz, não, aqui há qualquer coisa que não está bem clara. Então, esta comissão de ética aparece a chamar para si a responsabilidade de analisar este caso e vai trazer, de facto, a público aquilo que é a sua observação em relação a este assunto. Porque é importante que fique claro, porque muitas vezes na nossa sociedade, quando se analisam os assuntos, quando se faz comentário, muitas vezes as pessoas é que saem feridas, okay, e não as instituições. E eu penso que isto é um erro, porque não há ninguém que tem que ferir alguém por estar numa determinada posição, mas faz-se análise de um determinado assunto, de um determinado episódio e a forma como ele decorreu, independentemente dos atores que estiveram nesse processo. Então, eu penso que a Comissão de Ética, a posição que tomar, vai nos permitir distinguir o que era o senso de opinião pública e aquilo, sim, que é o correto do ponto de vista de procedimento neste caso específico. Na eventualidade de se concluir que feriu-se aqui a lei de propriedade pública, haverá força suficiente para protelar esta medida, por exemplo? Bom, que cenários é que... É interessante essa pergunta, porque ainda hoje estive a ver um debate sobre a necessidade de rever a lei de propriedade pública, tendo em conta que parece que as suas deliberações não são vinculativas. Okay. Então, o que significa que, não sendo vinculativas, elas são facultativas e, do ponto de vista de parar ou deixar de parar, vai depender mais da moralidade das pessoas envolvidas.
não propriamente porque tenha força suficiente para parar. Okay. Mas é importante que essa opinião venha a público sobre o que é que de facto pensa a Comissão de Ética. É importante, independentemente do passo que se possa dar a seguir, se para, se revê-se ou não se faz nada, mas é importante que venha esta opinião mais abalizada, mais responsável, mais de pessoas de direito, porque, do ponto de vista daquilo que é a opinião pública, de facto, esta medida do Banco Central é escandalosa. Enquanto isso, a Curanha prepara-se, arregaça as mangas para remar este Mosabanco a bom porto? Eu penso que sim, porque ainda não há nada em contrário, não é? E a própria Curanha nunca veio a público dizer nada, ela só ganhou o concurso, ele está numa situação de legalidade, até provas em contrário. E eu penso que há uma coisa que nós devemos reiterar, aliás, eu pessoalmente devo reiterar. É importante que o Banco de Moçambique tire este fardo de si, okay. O Mosabanco. Se o tirar do fardo significar entregar isto à Curanha por razões de confiança que o próprio Banco Central tem, não há problemas nenhuns. Simplesmente é importante que haja comunicação. Okay. Porque o Banco Central não pode e não poderia protelar a continuidade de uma situação provisória, de uma instituição que é tido como de impacto no sistema financeiro. Não poderia protelar por muito mais tempo numa situação de provisório. Quando fez-se a intervenção ao banco, deu-se o prazo de 6 meses. Sim. Para recapitalizar e passar a pessoas interessadas. Essa situação foi-se prolongando e o Banco Central tinha que fazer alguma coisa. E é justo que tenha que fazer. Agora, a forma como se comunica o que é que está a acontecer é que me parece a mais errada. Até pode-se concluir que, de facto, a Curanha pode gerir o banco, pode ser dono do banco. Não há problemas nenhuns. Mas a forma como a sociedade fica a saber desta decisão é que me parece a menos correta. Uma última questão sobre este capítulo. Que mensagem é que o Banco de Moçambique, é que o Banco Central pretende passar aqui ao mercado? É que não há instituições com musculatura suficiente para gerir o Mosabanco? Bom, é preciso recordar que, de acordo com a análise do Banco Central, o Mosabanco é um banco sistémico, não é? Sim. O que significa que é um banco com uma carteira de clientes muito grande e com uma carteira de negócios também muito grande. Não quer dizer necessariamente que não tenha gente com musculatura, mas essa resposta seria dada se nós tivéssemos a informação sobre o que é que falhou. Sim. Nos outros concorrentes. E o perfil dos outros concorrentes seria muito importante. Essa resposta é que, para não sermos sistematicamente, para nós estarmos sistematicamente a especular, okay. Se nós tivéssemos esta informação do que é que os outros não tiveram realmente, aí teríamos a percepção sobre se de facto não há capacidade ou se há outras razões que não têm nada a ver com a capacidade financeira. Mas assim é difícil dizer que não há pessoas com musculatura, até porque os próprios anteriores donos a Moçambique Capitais, creio que continuaram até a última hora a lutar pelo seu bebê. Okay. O que significa que eles, independentemente das análises que possam ser feitas do ponto de vista técnico, economicistas e não sei quantos, eles continuam com a convicção de que são capazes, não é, de levar a bom porto o projeto que eles tinham no Mosabanco.
Portanto, é muito difícil agora avaliar com precisão esta decisão, tendo em conta que não sabemos o que é que os outros não tinham, que a Curanha tinha, diferente dos outros. Ok. Vamos passar para o próximo tema, portanto, a compra de viaturas luxuosas, a compra de Mercedes para a Comissão Permanente da Assembleia da República. Numa altura em que a voz única, o hino é contenção, é uma boa gestão, é moral que haja escolhas deste género, a viaturas que custam 3, 4 milhões de meticais para a Assembleia da República? Gerzildo, o que a moral, aquilo que é moralmente não aceitável não significa que seja ilegalmente, sim, não é? Então, nós, quando estivermos a olhar para este assunto, eu sei que, grosso modo, okay, a sociedade, através de várias plataformas, critica este despesismo, sim, da Assembleia da República, do ponto de vista da aquisição dos Mercedes. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, enquanto não tivermos os termos de referência sobre o que é que deve ser adquirido para determinadas entidades, é muito difícil tu avaliares se há aqui despesismo ou se não há despesismo. O que quero dizer, não estou a dizer que moralmente é censurável, sim, mas eles têm outras formas de dizer que aquilo tinha que acontecer por razões que eles conhecem. Okay. Se nós tivéssemos, do ponto de vista de referência sobre o tipo de meio e os custos que deve representar, balizado do ponto de vista de que o caro para um membro da Comissão Permanente da Assembleia da República deve ter estas características e tem que custar o máximo tanto e ser este valor atualizado em função daquilo que forem a valorização ou desvalorização da moeda, sim, aí teríamos uma base de análise. Eu não estou a fazer jogo de cintura do ponto de vista de atacar este assunto com frontalidade, mas eu também tenho que olhar para isto, de análise, exatamente, uma referência. Okay. Temos que ter uma referência, porque se nós sairmos todos com pedras na mão a tirar, muitas vezes não estamos a construir uma opinião do ponto de vista social que ajude as pessoas a analisar as coisas como devem ser. Se nós soubéssemos que o membro da Comissão Permanente da Assembleia da República deve andar num carro desta cilindrada, por exemplo, desta cilindrada, que custe este valor, não pode exceder a este valor, teríamos agora os parâmetros para fazermos a avaliação. Neste caso específico, avaliamos em função daquilo que é o contexto nacional, que é o contexto de crise, é o contexto de falta dos transportes, é o contexto da nossa própria pobreza como sociedade, etc, etc. Mas não temos, de facto, bases para dizer que aqui houve excesso ou não houve excesso. Mas, Adelino Buck, independentemente de bases, não há regalias que se dispensam em altura de contenção? Olha, disseste bem que se dispensam. A questão é, as pessoas visadas têm esta opinião do ponto de vista de que, estando a sociedade no estado em que está, eu abdico do direito de ter isto a bem dos outros.
repare que este caso acontece num setor, num órgão de soberania que é, por excelência, multipartidário. Sim. Tem muitas sensibilidades do ponto de vista de jogo político. Sim. Temos a Frelimo, temos a Renamo, temos o MDM, não é? Então, estes todos não conseguiram, uns e outros não conseguiram, dentre eles, dizer: epá, isto também é um pouco exagerado, a sociedade não há de olhar para nós de bom modo. Então, sim, mas para um grupo deste género é lógico há uma voz de comando. Nós tivemos um exemplo da Tanzânia em que o Presidente da República simplesmente retirou as viaturas luxuosas e de alta cilindrada aos ministros. Há uma voz de comando que diz que não é a altura certa, vamos ter que dispensar e não é desta vez. Mas esse exemplo... Não seria assim de forma isolada, não seria cada deputado a dispensar, mas há uma voz de comando seguramente nesta comissão permanente. O nosso caso não existiu essa voz de comando, de tal sorte que, de acordo com aquilo que é veiculado nos órgãos de comunicação social, diz-se que a Assembleia da República requisitou. Sim. E o governo comprou. Logo, não há nenhum comando que diga que por esta via não devemos ir. É verdade que, muito recentemente, o chefe de Estado falou sobre o uso de um determinado tipo de meios para os dirigentes, que isso não deveria representar maior ou menor responsabilidade. Mas, mais uma vez, esta é uma enunciação moral. Okay. Eu estou livre de olhar para esses aspectos moralmente aceitáveis ou não e optar por fazer o uso do direito que eu tenho, não é? Então, isso tudo tem muito a ver com as pessoas, não é? Tem muito a ver com o caráter das pessoas, a educação das pessoas, não é? Que têm esse direito, esse acesso a abdicarem ou deixarem de abdicar desse direito. Então, num sistema destes, em que várias opiniões divergem sobre muitas coisas, mas sobre um aspecto que choca a moral pública, não divergem. Então, estamos numa situação de difícil análise e, sobretudo, análise ajuizado no sentido de sabermos quais são os parâmetros que guiam, quais são as referências que devem nortear a aquisição destes meios para estes dirigentes. Tá. Vamos olhar para o tema ligado a um julgamento que está a decorrer na capital do país de desvio de fundos no Ministério da Defesa. São cerca de 36 milhões e o julgamento, as sessões são a porta aberta, são vários esquemas que estão a ser revelados, pelo menos para o desvio deste valor. Como é que olha para este caso? Bom, eu olho para este caso como um caso em que os serviços de auditoria e as inspeções locais são pura e simplesmente inexistentes. Porque se fores a ver, não se diz ainda, pelo menos eu não percebi o horizonte temporal deste desfalque, mas é um desfalque que não aconteceu de um momento ao outro. Sim. É um desfalque que resulta da falsificação de folha de salário, funcionários fantasmas, funcionários fantasmas, o que significa
que não há controle do ponto de vista institucional de quantas pessoas é que existem. Há um caso mais caricato que eu vi na comunicação social, segundo o qual até havia pagamento de salário acima do que era pago na instituição. Isto é realmente uma clara evidência de que as instituições não têm nenhum controlo do ponto de vista de supervisão do que é que está a acontecer. Quer dizer, eu sou a pessoa que elabora as folhas de salário, em cima de mim não tem mais ninguém. Então, por via disso, posso fazer o que eu quiser. O mais lamentável é que realmente havia tanto à vontade para esta ação que fala-se de várias amigas, amantes, esposas, irmãos e não sei, quer dizer, é realmente uma clara demonstração de que não há controle efetivo sobre os recursos e sobre tudo não há, do ponto de vista institucional, a capacidade de saber qual é o efetivo que temos e qual é a nossa folha de salário. Porque a folha de salário... Este caso de certa forma, revela aquele que é o funcionamento da função pública, da máquina da função pública, na verdade, porque a Ministra da Função Pública já surgiu também, se não estou em erro, foi o ano passado, a dizer que precisava-se de trabalhar no sentido de saber quem é quem na função pública. Havia muita gente infiltrada, de facto. Só para este caso, só para este Ministério, revela o problema global que existe na função pública. Nós podemos olhar para este caso de duas formas. Uma, em que o país está numa situação de desestabilização, sim, não é? Do ponto de vista militar, e este setor é o setor privilegiado porque vai manter-nos na situação de paz e, por conseguinte, é intocável do ponto de vista de alocação da soberania. Exatamente, garante-nos a soberania, etc, etc. Então é intocável, não é? Os senhores militares são pessoas a quem não se pode beliscar. Quer dizer, isto é uma perspectiva. Sim. A outra é realmente do desgoverno total do sistema. Mas eu acredito no primeiro, relativamente a este caso específico, porque não acredito que hoje, depois de se introduzir todo o sistema, incluindo a prova de vida, que poderia continuar a existir uma situação destas. Eu penso que é um sistema que foi usado e abusado, tendo em conta o momento em que o país vive e vivia, sobretudo vivia. Então, as pessoas tinham esta liberdade, eles podiam dizer que está no sítio X e não estava, e ninguém tinha que dizer nada, porque senão poderias ser conotado com alguém que está contra a segurança do Estado, etc. E eu penso que a melhor forma de olhar para isto, para não pensarmos com o nosso aparelho, porque o aparelho de Estado não está bem, mas eu penso que há um esforço enorme, que esta revelação não pode ser trazido para aquilo que é o setor público como um todo. Outro esquema de corrupção foi este cancelamento de mais de 1.000 exames, são 1.100 exames no INATER, portanto, gente que adulterava, gente que viciava resultados de candidatura a acesso de cartas de condução. Como é que olha para este caso? Eu olho para este caso como um caso em que nós
pensamos que a mudança dos sistemas por si só resolve os problemas. Não há a capacidade de indução, não é, se quisermos, dos funcionários para um novo sistema. Não há uma capacidade de olhar para as pessoas de um modo geral e dizer, bom, para este tipo de sistema podemos contar com este, aquele e o outro, sem prejuízo dos outros, porque vão fazer outra coisa. Olhamos para um sistema, como diria, eletrônico, como se fosse a solução de todos os problemas. Esquecemos-nos que este sistema é operado por pessoas. Se essas pessoas têm o vício que têm, naturalmente que vão transmitir esse vício ao sistema. Okay. Aliás, isto é interessante porque a Procuradora-Geral da República, na Matola, de forma meio espantada, perguntava, mas como é que estas pessoas entram se vocês têm este banco de dados todo, as pessoas têm que entrar? Mas aquelas pessoas que estão ali são todas viciadas. Não estou a dizer que são todas do ponto de vista de que todo o Inater é um... Mas era preciso tinha que haver uma forma que permitisse adequar o novo sistema a novos quadros, com uma indução específica para aquilo, com uma formação ético-moral, etc, etc, etc. Não basta pôr as máquinas, porque as máquinas são usadas pelo homem. Okay. E aqui está mais uma prova de que informatizar por si só não é solução. Okay. Este assunto é levantado precisamente no momento em que a Procuradora-Geral da República, neste caso Beatriz Buchil, faz um périplo pela província de Maputo, pela cidade de Maputo e Matola, pelas cidades de Maputo e Matola, e é um ponto que até levantou debate. Beatriz Buchil desaponta-se toda com o nível de cobrança de multas, principalmente aos automobilistas. Estaremos perante uma situação em que bem haja infração para trazer receitas ao cofre de Estado? Não. O que é que a Procuradoria queria aqui dizer? Como medir? Temos tantos cidadãos na rua que irão cometer infração, isso irá trazer aos cofres de Estado? Não. Eu penso que temos que olhar para isto de forma mais positiva. O ponto é que há emissão de autos, não sei se é assim como se diz, há emissão de autos, mas esses autos são arquivados. A questão é, por que é que tu atuaste? Não sei se está a ver, não é? Sim. Tu saíste à estrada, cometeste uma infração, o polícia aplica-te uma multa. Sim. Pega nessa multa, guarda. Qual é o interesse que isso tem? Aqui voltamos para trás. E foi sempre a queixa de automobilistas que muitas vezes vão ao local indicado para ir buscar as suas cartas e não encontram. Ok. Não é? Porque o agente aplica multa, às vezes até arranca a carta e fica com ele no bolso. Não deposita a multa e a carta junto da instituição que tem que tramitar este processo. Quando eram os cidadãos a queixarem-se, eu penso que as autoridades muitas vezes diziam, não, esses queixam-se porque não sabem o que querem, andam mal na estrada e não sei quantos. Mas hoje já está mais
mais do que claro que há uma incompetência generalizada do ponto de vista daquilo que são os procedimentos quando há o sancionamento das infrações na via pública. Portanto, os polícias não fazem aquilo que é a sua obrigação do ponto de vista de tramitação. É muito difícil compreender, sobretudo nas cartas de condução, ainda a justificação que foi dada de que não se localizam as pessoas. É muito difícil hoje, porque a carta de condução, um bilhete de identidade, não sei, tudo tem referências de casa, de não sei o quê. Então, é muito difícil. Poderia se justificar se os dados dos cobrados fossem os não cobrados por não encontrar. Mas o contrário não faz sentido. Que impacto terá esta visita da Procuradora-Geral? Olha, Gerzildo, não terá impacto nenhum se os setores intermédios se mantiverem como estão. Eu digo isto porquê? Porque, felizmente, a Procuradora-Geral da República como pessoa, é uma pessoa que sempre esteve fora do gabinete, do ponto de vista de visita. Ela vai às penitenciárias, vai a muitos sítios. Mas é importante que, a par do trabalho que realiza, as outras áreas intermédias também atuem. Porque a Procuradora foi encontrar aquele Estado. Onde é que está o diretor? Onde é que está o chefe de secção? Onde é que está o comandante? Então, ela não vai resolver o problema enquanto as áreas intermédias não assumirem, de facto, a responsabilidade que têm. É o mesmo que está a acontecer com o nosso chefe do Estado. Muita gente diz, mas o chefe do Estado visita, não sei quantos faz. Aliás, no Ministério da Saúde, e se calhar por causa destas vozes, acabou dizendo aos dirigentes que se vocês não vão, nós já vemos de ir. E quando somos nós cá de cima a descer, as coisas não vão ficar complicadas. Porque exatamente sente-se que os setores intermédios, aqueles que tomam decisão na hora, estão indiferentes. Estão indiferentes. Agora, naturalmente que o esforço da Procuradora-Geral da República não vai ter resultados se o próprio diretor da Inater, os próprios comandantes de polícia, os chefes, todo aquele grupo intermédio não fizeram a parte que lhe cabe. No fim do dia, dizer assim, olha, o resultado do nosso trabalho, estamos numa brigada, por exemplo, de roadblock. No fim do dia, qual é o resultado? O que é que vai ser feito? Quando é que a gente entrega isto para o setor X, que é para prosseguir o estado? Outro aspecto que é muito importante, eu penso que a experiência dos vizinhos aqui pode ser trazido para o nosso caso. Nós poderíamos fazer também pagamento de multas à hora, não é? Tu fazes uma transgressão. Temos no carro do polícia uma escrivã que tu recebeste a multa, foste ali, ela passa-te o recibo, tu fazes o pagamento e o assunto está resolvido. Eu penso que poderia-se fazer isso. Com a banca, temos o sistema de POS, também poderia-se fazer isso. Minimizava-se. Aliás, só o pagamento de multa em Moçambique já é um processo burocrático. Burocrático muito complicado. As pessoas precisam deixar os seus afazeres para tratar. Exatamente. Eu penso que, a par de todas estas medidas,
se o comando da Polícia da República de Moçambique e outros intervenientes, Inateres e outros, optassem por esta via de pagamento à hora e para aqueles que tivessem infração e não tivessem capacidade de pagar, tivessem um tratamento diferenciado e mais penalizador, se calhar aí as coisas poderiam mudar de figura. Okay. Mas assim como nós estamos, epá, eu recebo a multa, ok, eu depois é de ver. É complicado, quer dizer, acabamos não resolvendo nada. Mas eu penso que hoje temos condições até de fazermos a cobrança à hora e evitarmos este excesso de burocracia no processo de tramitação Acho que esta seria, na minha opinião, uma saída airosa e não estamos a inventar nada. Okay. Não estamos a inventar nada. Os nossos vizinhos, um país pequeno como Suazilândia, fazem isso. Malawi também faz isso. Sim, Malawi faz isso e outros também fazem isso. Então, por que nós não fazemos? Nós estamos a criar condições para que estas situações se multipliquem, estamos a criar condições de corrupção, etc, etc. Porque o indivíduo que é multado pode exigir explicações, é-lhe dito por A mais B que tu estás errado. Paga a multa. Pronto, chega ali, paga a multa. Não tem outra saída. E vai embora. Okay. Assim, ficamos com pouco fardo do ponto de vista processual, ficamos com o dinheiro necessário para o Estado, porque, sejamos objetivos, aquele dinheiro é importante para o orçamento do Estado, para pagar os próprios polícias também. Okay. E para pagar outros serviços que o Estado oferece à sociedade, não é? Que, do ponto de vista de infrações, se não acontecessem, se calhar não tivesse necessidade de oferecer esses serviços. Vou dar um exemplo. Imaginemos que um automobilista vai pela estrada e provoca um acidente. Tem um dano de património, tem um dano físico, o património tem que ser reposto, ele tem que ir ao hospital, não é? O Estado tem que prover estes serviços todos. E aquele dinheiro da multa é exatamente para ajudar o Estado a oferecer estes serviços. Não é para o enriquecimento do Estado, porque se nós não cometermos estas infrações, o Estado não vai ter necessidade de adquirir medicamentos, vai ter um posto. É muito interessante isto, porque se tu fores esta circular, has de ver o estado lastimável dos postos de iluminação como está. Okay. Muitas vezes nem se sabe quem foi que provocou aquele acidente, bateu, foi. Então, eu penso que aquelas multas e a intervenção da Procuradora-Geral da República tem que ser vista nesta perspectiva de minimizar aquilo que são os danos provocados por aqueles automobilistas que tiveram que ser sancionados no processo de condução. Eu penso que, em bom rigor, mais do que isso, até porque a Procuradoria-Geral da República só pode ser encorajado pelo trabalho que está a levar a cabo, toda a sociedade, eu acho que deve estar. Eu também tenho multas, eu também pago multa na estrada. Não estou a dizer que eu sou uma pessoa que não. Agora, hoje em dia, por exemplo, tu tens o controle de velocidade. Sim. Eu posso, de forma distraída, num lugar onde tenho que andar a 40, estar a 60. Sim. Vou apanhar multa. Não estou a dizer que isto é para os outros, é para nós todos. Então, eu penso que isto é realmente para disciplinar, primeiro, os automobilistas, segundo, para
ajudar o Estado a provir serviços que são necessários, que resultem desta nossa má conduta, má condução na via pública. Adelino Buque, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. De hoje a 8 dias voltamos com mais temas. Muito obrigado. Obrigado. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr as notícias. Afinal de contas, estamos em Noite Informativa, edição de quinta-feira.